todo mundo o Senhor quer que seja salvo, mas tem que querer, né? Tem que querer, em nome de Jesus. E as palmas para o nosso Deus. Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podem tomar suas ações. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Tem a palavra que essa noite o Senhor nos dá a este lugar. Em Mateus capítulo 10. Eu creio, irmã evangelista Luciana, que o Senhor há de te curar. Aleluia. Eu creio que você não precisará passar por uma cirurgia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, igreja. Deus está ministrando aos nossos corações todos os dias palavras de bênção para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 10 e o verso 1. Capítulo 10 vai falar hoje aqui sobre a missão dos 12 discípulos. A missão daqueles 12 homens que Jesus escolheu eles. Amém? E diz assim a palavra: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das pessoas, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-o, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade ou casa, sacode o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para os pais de Sodoma, para os pais de Sodoma e Gomorra, para os países de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar o teu assento. Esta noite o Senhor nos dá esta palavra para nós podermos meditarmos um pouco e compreendermos o que realmente o Senhor Jesus Cristo quer da gente. Ontem, na igreja sede, também estávamos entre poucos irmãos e irmãs, mas a presença de Deus se fez tão grande naquele lugar. Glória a Deus. E o Senhor me deu uma palavra ontem sobre o nosso chamado, sobre o que nós estamos fazendo com o que Jesus nos chamou. Eu ministrava, se não me engano, ontem sobre o chamado de Mateus, aquele que era coletor de impostos. E eu quero ministrar esta noite sobre o teu chamado e sobre o meu chamado, e uma convicção realmente nós temos de que a obra de Deus, ela está no controle de todas as coisas. E digo para você, meu irmão e minha irmã, que eu tive uma revelação de Deus esses dias,
e eu tenho que compartilhar com a igreja. Eu tive uma revelação do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre aqueles que realmente querem servir ao Senhor. E eu, nesta revelação em sonho, não foi apenas um sonho, foi uma revelação. Chegava aqui nessa cidade 2 pastores que eu conheço aqui na frente e conversava comigo. E esses 2 pastores diziam: realmente está difícil, mas sobrou só a gente. Naquela revelação, irmãos, esses 2 pastores estavam conversando comigo aqui na frente da igreja e dizendo: as pessoas não querem mais. As pessoas não querem ouvir uma palavra, as pessoas não querem ser edificadas pela palavra, as pessoas não querem ser transformadas pela palavra, elas querem onde há movimento, onde há barulho, onde há grito, onde há escarcéu, irmãos. E aqui eu estou pregando, está ao vivo aqui na live, eu não tenho medo de falar, nem vergonha de falar. Tem muitos lugares aí que estão solidificando uma palavra e um piso para as pessoas pisarem de vidro. E esse piso vai quebrar, porque elas não estão solidificadas na rocha que é Jesus. E nós temos, irmãos, as pessoas nos dias de hoje, elas abandonando a palavra. Como o presbítero comentava ali, nós paramos, mas estamos bem, assim, mentira do diabo, mentira de Satanás. Como é que pode estar bem? Quando estávamos na igreja não estávamos bem, agora paramos, estamos bem. Mentira do diabo, mentira de Satanás. Eu repreendo esta mentira do diabo sobre vidas que acham que não precisa congregar. Precisa. Irmãos, eu não vejo a hora de virmos para os cultos, irmãos, e olha que nós pregamos quase a semana toda. Quase a semana toda. Nós temos, irmão, irmã, convicção do chamado. Nós temos a convicção, porque que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Ele não nos chamou apenas para sermos ali dirigentes de uma obra, não. O Senhor nos chamou para nós darmos cabo, cuidado daquilo que Ele tem dado para nós, para prestarmos conta para Ele, mostrar para Ele o que estamos fazendo na obra. Irmãos, eu escutava um testemunho esses dias de um pastor que tem seus 80 e quase 90 anos, 89, e ele dizia que na época dele, quando ele era jovem, lá nos seus 20 anos de idade, 21 anos de idade, ele era dirigente de uma obra. E 2 vezes por mês ele era chamado na igreja sede, ele e os outros pastores, outros obreiros, e eles tinham que prestar conta. Quantas pessoas aceitaram Jesus nos cultos? A cada culto eles tinham que prestar conta. Quantos foram batizados com o dom do Espírito Santo? Quantos tomaram decisão por descer as águas? E sabe, e hoje se nós fizermos isso, o presbítero e irmãos que me assistem aqui e escutam, se nós fizermos isso, eu não quero mais ir na igreja, porque lá o pastor Paulo está cobrando isso, o pastor Paulo está cobrando aquilo. Irmãos, nós um dia seremos cobrados não por homens falhos como eu e você, mas seremos cobrados por aquele que é perfeito, e o que nós estamos fazendo com o chamado que Ele tem para nós, o que estamos fazendo com a eleição que Ele também deixou para nós, que iniciou com 12 homens, e depois com 70 e mais 70 até chegar a nós. Será que eu posso negligenciar a palavra de Deus? Quantas pessoas nós visitamos, eu e a pastora, pessoas que pararam, pessoas que desistiram, e você conversa com elas e não tem um motivo aparente, irmãos, para elas terem parado. Mas sabe, como o presbítero falou, qualquer probleminha já desiste, sabe? Não estão preparados, irmão, para perseguição. Não estão preparados para ser cristão, porque na primeira dificuldade, imagina essas pessoas na época de Pedro, Tiago e João. Imagina eles nessas épocas que não tem perseguição agora, mas naquela época tinha.
vendo seus companheiros sendo decapitados, sendo surrados, sendo presos, sendo crucificados, sendo escalpelado vivo, sendo arrastado, sendo jogado em fornalhas, em arenas de leões. Eles sim tinham motivo para dizer: eu não quero, eu não quero. Esses homens e mulheres tinham motivo para dizer: eu não quero ser cristão, eu não quero mais ser da igreja, eu não quero mais ser desse movimento. Interessante, né? Tem muitas pessoas que acham que a igreja é um movimento gospel evangélico. Não, a igreja do Senhor não é um movimento evangélico. A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. E às vezes nós pensamos, né, irmãos, será que devemos falar essa palavra? Será que devemos pregar isso? Será que devemos falar isso que o Senhor manda dizer? Mas Senhor, se eu falar, elas vão se machucar, elas vão se ofender. O problema é que se ofendam, porque passam a vida toda ofendendo o Senhor com seus pecados, passam a vida toda ofendendo o Senhor com seus pensamentos negativos, passam a vida toda ofendendo o Senhor, negando a sua fé, negando a sua cruz. O Evangelho, irmãos, ele causa feridas, mas o próprio Evangelho cura as feridas, cicatriza as feridas. Cicatriza as feridas. As pessoas não estão preparadas, irmãos. Se Jesus voltar hoje, sabe, tem uma música que diz: é só 50% que irão morar no corpo. Irmãos, só 50% da população é muito pouco. São poucos os que irão entrar nas portas celestiais, porque são poucos que querem realmente ter um compromisso e serem chamados não de crente mais, mas serem chamados de cristãos verdadeiros. Cristãos verdadeiros. As pessoas estão hoje largando o chamado, sabe? As pessoas estão largando dons. Podia ter gente cuidando da mesa de som aqui, do telão ali. Podia ter gente cuidando, eu não precisava estar me preocupando. Até tinha, mas aí qualquer probleminha, eu não quero mais. Porque eu sou a menina dos olhos do Senhor e eu me feri. Você é a menina dos olhos do Senhor. Os olhos é do Senhor, não é teu. Se tocar em ti, permanece mesmo com dor, permanece mesmo com dificuldade, permanece mesmo cansado, permaneça mesmo sem vontade, permaneça. Se você está cansado de carregar a cruz, não tem problema, continua com esse cansaço, porque no caminho o Espírito Santo vai te conduzir. Mas hoje nós vemos em igrejas, em altares, as pessoas dançam em cima de altares, as pessoas fazem coisas do mundo em cima do altar. Tabuado de madeira que consagramos a Deus se torna um altar. Se torna um altar. Elas estão brincando, elas estão pregando de qualquer jeito. Mas o pastor ora, o pastor jejua, o pastor está buscando a presença do Senhor, o pastor está orando sempre, os irmãos estão orando, os membros estão orando, os presbíteros estão orando, os diáconos estão orando, os evangelistas estão orando, toda a igreja está orando. Mas parece que não está tendo transformação na vida das pessoas. Não é que as nossas orações não têm poder, é que o Senhor, Ele é cavaleiro, o Espírito Santo do Senhor é cavaleiro, Ele não arromba a corações, Ele não entra forçado, Ele não machuca vidas, Ele não bate, e as pessoas estão brincando. Se nós vemos aqui, como chamado dos 12, eles foram chamados para quê? Para ir pregar o Evangelho é a palavra de Cristo, o reino de Deus. Foram chamados para pregar, e Jesus disse para ele, e Jesus pôs as mãos sobre eles, e Jesus deu poder sobre eles. Entenda isso, Jesus deu poder sobre esses homens. E poder para quê? Para serem aqueles eu sou intocável? Não, o Senhor deu poder para contra as forças do mal. O Senhor deu poder para eles orarem sobre enfermos, a enfermidade ir embora, a doença ir embora, a paralisia ir embora, a visão ir embora, demônios abandonarem vida, soltarem. Sabe? Eu ouvi um relato de um pastor dizer que ele estava pregando na igreja, ele era o pastor convidado naquele dia, daí ele estava sentado do lado do
pastor, os outros obreiros. Aí vem um diácono e fala com o pastor, baixinho, mas ele não tem como não ouvir, né? Porque está do lado, né? E diz: pastor, ó, a cantora está lá fora do carro dela e ela exigiu que faça um cordão de obreiros dos dois lados para ela poder passar, para a multidão não tocar nela. Diz que ele parou, escutou e pensou: e agora o que esse pastor vai fazer? E o pastor respondeu para o diácono: diz para ela que o que eu combinei com ela eu vou cumprir, eu vou pagar ela, vou depositar, e que ela nem precisa descer do carro, ela pode ir embora, porque quem tem que aparecer aqui, a estrela é Jesus, não é ela. E aí esse pastor disse: agora eu vi que esse homem é um homem de fibra. Tá? Às vezes tu convida as pessoas para pregar, para ministrar um louvor. Como é que o senhor trabalha? Quanto que eu ganho? Quanto que eu vou ganhar? Quanto que o senhor vai me dar? Tem irmãos que têm dons, irmãos. Tem pessoas que têm dons de violão, instrumentos. Já fizeram proposta para mim: quanto o senhor me paga por mês para mim lá tocar na igreja? Eu não pago nada. Porque o Senhor Jesus Cristo diz aqui no final, né? E olha só o que Jesus diz: que de graça, né? E de pregar dizendo: é chegado o reino dos céus, né? E aí Jesus vai e diz aqui na sua palavra: de graça recebeis e de graça dai. De graça recebeis, de graça dai. Aí você vai dizer: pastor, o senhor está falando que o senhor tem salário? Irmãos, eu não tenho salário na igreja. Que bom que se eu tivesse, mas eu não tenho. E o que eu recebi de Jesus, o que nós recebemos, foi de graça. Glória a Deus. Nós não pagamos para ter a vida eterna, porque quem pagou foi o próprio Jesus. É Ele que pagou por mim e por você. Foi Jesus que pagou por nós aquilo que nós não conseguiríamos pagar. Nós não tínhamos dinheiro e nem capacidade espiritual e física para pagar a salvação da nossa alma. Então Jesus chamou os 12, e depois mais 12, depois mais 70, mais 70, e chegou até a nós. Ele te chamou, mas entra aquela palavra: muitos são chamados, só que poucos são escolhidos. Você foi chamado, mas você foi escolhido? Eu fui escolhido, eu tenho certeza, pastor, que eu fui escolhido. Então seja um discípulo do Mestre. Não seja um discípulo só aqui dentro da igreja. Não seja um discípulo só nas quatro paredes. O que você está fazendo com o dom que Ele deu para você? Lá em Marcos, o Senhor diz, em Marcos capítulo 15, eu acho 16, fala, né? Que todo aquele que crer em Jesus, o próprio Jesus disse: todo aquele que crer em mim e se batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí o próprio Jesus prometeu: e estes sinais vão seguir os que creem. Vão seguir os que creem. Então eu creio, eu me batizei, eu me arrependi, eu estou seguindo Jesus, eu estou pregando o Evangelho, tem um doente na minha frente, tem um enfermo, eu vou orar e em nome de Jesus Cristo essa enfermidade vai embora, em nome de Jesus, irmão Luciano. Aleluia. Essa enfermidade vai embora em nome de Jesus Cristo. Sabe, as pessoas estão brincando com a palavra do Senhor. Eu estava pensando hoje: Senhor, por que hoje não, essa semana? Por que tem tanto cristão? Por que tem tanto crente que está endividado? Por que tem tanto crente que está com tanto problema financeiro? Por quê? Porque não tomou as decisões corretas. Não tomaram decisões corretas, aí querem culpar muitas vezes a igreja, querem culpar muitas vezes a palavra, querem culpar muitas vezes o pastor. Não, são as decisões erradas que tomaram no percurso da sua vida. Eu nunca preguei o Evangelho esperando algo de alguém. Nunca. Nunca pregamos, né, pastora? Nunca. Mas nós sempre fomos, sem pensar quanto vão nos dar, quanto vão receber. Não, irmãos. Quando me ligam para pregar, irmãos, sabe? Eu não digo: ó, eu vou e eu cobro tanto, não. Se for a cidade longe, realmente, irmão, me ajuda nos custos. Eu vou de carro, me ajuda com combustível, eu vou de ônibus, me ajuda com a passagem.
Se Deus quiser abençoar, Ele vai abençoar. Aleluia. Porque eu estou indo lá de graça, irmãos. Eu estou indo lá pregar. Quantas vezes, né, pastor, nós fomos com o nosso próprio recurso? Uma vez eu fui pregar em Juí, irmãos. Pode ser que esse irmão até tenha assistido. Combinamos tudo, fomos pregar em Juí. Chegamos lá, não era para ser num lugar, daí já mudaram no outro. E não aceitaram que eu pregasse na igreja lá porque eu uso barba. Aí colocaram a gente lá num bairro, mas eu entendi que não foi eles. Foi Deus que nos levou lá. Aleluia. Porque lá Deus operou milagres através da palavra, nos usou como ferramenta. Na hora de ir embora, o irmão, Deus te abençoe, virou as costas, tchau. Nem sequer perguntou quanto o senhor gastou de combustível. Eu confesso que eu vim de lá um pouco chateado. Porque podia ter dado pelo menos o combustível. E daqui Juí é longe. E o carro que a gente foi na época não era tão econômico. Mas Deus disse que de graça Ele nos deu. Jesus falou. E de graça nós recebemos. Devemos dar aquilo que recebemos de graça. Dias depois, Deus usou o irmão lá dentro da igreja sede, ele vem e me dá um dinheiro. Aleluia. Eu disse: o que é esse dinheiro? Deus mandou dar o dinheiro que não te deram. E esse irmão não sabia, né? Ele disse: o Espírito Santo do Senhor falou para me te dar esse dinheiro aqui, porque tu for pregar em tal lugar. Entendeu? O Senhor mandou dizer: está aqui. Então, irmãos, quando nós entendemos que nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós entendemos que nós fomos separados para ir não no lugar que nós escolhemos. Nós somos separados para ir onde Ele nos manda. Deus nos manda para lá? Vamos. Quando nos chamavam aqui para ir a Tuparendi, para ser, quando éramos missionários, eu nem sabia onde era Tuparendi, né? Fomos, sem saber o que esperávamos lá, sem condição financeira, sem nada, e Deus nos abençoou e aqui estamos de pé até hoje. Então, irmãos, Ele chamou você. Você entrou na igreja, você ouviu a palavra, para que você seja transformado e transforme outras vidas pela palavra de Deus, para você seja tocado e toque outras vidas pela palavra do Eterno, a palavra do Altíssimo, você seja transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, e você receba aquilo que os homens não têm para te dar, mas receba do Senhor, aquilo que o dinheiro não compra, nem riqueza nenhuma, nem ouro, nem prata, nem diamante no mundo todo, nem todas as riquezas do mundo vai comprar a minha salvação e a tua salvação. Porque Jesus comprou por nós. Jesus pagou por nós. Então, os 12 discípulos foram chamados por Jesus com uma missão de ir pregar o Evangelho, de ir e anunciar a salvação àqueles que estão doentes, a salvação e a cura para os que estão doentes, a salvação e a restauração para os que estão enfermos. Jesus, Ele operou milagres que nós nem imaginamos, irmãos. Porque se fosse colocar todos os milagres que Jesus operou desde quando começou o seu ministério, ou desde quando ele era criança, sabe? Se fosse colocar tudo isso, nem todos os livros do mundo caberiam. Não caberiam em todos os livros, ia faltar livros. De tantos milagres que Jesus operou na sua época, só na época dele. Um dia nós caminhando pela nova rodoviária aqui, eu e a pastora caminhando ali e passando ali, eu enxerguei uma pomba morta. Já tinha até formiga em cima dela, né? Lembra aquela pombinha? Estava até achatada. Irmãos, ali eu disse: Senhor, peguei aquela pomba na mão e eu disse: Senhor, se Tu me chamou realmente, eu e minha esposa, para essa cidade, para algo da Tua obra, e algo grande, maravilhoso, se Tu nos chamou, eu peguei aquela pomba, botei na minha mão assim, fechei. Se Tu nos chamou, dá vida a essa pomba agora. Irmãos, a pomba estava achatada, cheia de formigas, comendo ela já. E eu fiz essa prova com Deus ali, uma manhã, eu acho, ou uma tarde, não lembro. E eu e a pastora olhamos na beira do asfalto. Eu disse: o Senhor nos chamou para algo grande aqui nessa região, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Dá vida para essa pomba. Quando eu tirei a minha mão, a pomba saiu batendo as asas. Oh Deus, aleluia. Aquilo eu fiquei tão maravilhado. Tem gente que vai dizer: esse pastor ele é
consegue. Ele acredita em coisas que não existem. Mas eu acredito, irmãos, naquilo que ainda não existe, naquilo que ainda não ouvimos, não vemos, não sentimos. Deus deu vida para aquela pomba, provando o amor dele, dizendo: filho, não me pergunte mais isso, mas tenha essa certeza no teu coração que eu chamei vocês também, e separei vocês, chamei e escolhi. Então nós devemos, irmãos, pregar o Evangelho, orar pelos enfermos, para que os sinais e as maravilhas e os prodígios aconteçam. Os sinais e as maravilhas venham a acontecer. Nós devemos continuar pregando o Evangelho e falando da salvação em Jesus Cristo, e dizendo para o pecador, dizendo para aqueles que estão nos vícios das drogas, seja qual for elas, daqueles que estão nos vícios lícitos, que é o cigarro, que é a bebida, para aqueles que estão na prostituição, seja homem, seja mulher, para aqueles que estão na iminência de morte, querem tirar a sua vida, para aqueles que dizem que não tem mais solução, você chegar e dizer: tem solução, porque o Filho de Deus veio a este mundo e Ele morreu por causa dos nossos pecados, Ele nos deu o direito de vida eterna, e todo aquele que se arrepender e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, este será salvo. E é o que Jesus nos fala, é o que o Senhor Jesus Cristo nos dá esta noite. Ele te chamou para algo não pequeno. Só que as pessoas ficam pensando: não, Deus me chamou para algo grande, eu vou ficar esperando acontecer. Só teve um momento que o Senhor falou que era para ficar parado, e dois ainda, quando Ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que vos venha a promessa. E outra, Ele ensinou o apóstolo Paulo por longos anos. Paulo permaneceu na presença de Jesus para que ele pudesse fazer uma obra missionária. Deus, Ele está dizendo para você: não deixa passar o teu tempo, não deixa passar aquilo que eu te dei. Sabe, até citava ontem sobre o pastor, o pregador José Urion, acho que é, que estava na Argentina, e o pastor veio e conta um testemunho para ele, que havia uma mulher na Argentina que ela amava Jesus no tempo que era criança, no tempo da sua juventude, da sua adolescência. Ela aceitou Jesus, amava o Senhor Jesus, e ela queria ser usada por Cristo, queria ser usada por Jesus. E sabe o que aconteceu? Ela disse: Senhor Jesus, eu quero ser usada por Ti, mas primeiro me dá um namorado para que eu case. Jesus deu um namorado para ela, e ela disse: agora eu preciso casar. Aí ela casou, né? Depois de ficar noiva, casaram. E aí o Senhor chamou ela para a obra. Ela disse: não, Senhor, eu recém casei, eu preciso ter filhos. Depois que eu tiver filhos, Jesus, eu vou para a tua obra. Deus abençoou, Jesus abençoou, Sandra teve filhos, o seu esposo. E ela disse: bom, agora eu tenho filhos. O Senhor disse: agora você vai para a obra. E ela disse: Senhor, mas meus filhos eu quero ver crescer. Eu quero que os meus filhos cresçam, que eles me deem netos, e aí depois eu vou para a tua obra. Os filhos cresceram, casaram, deram os netos, e aí os netos nasceram. Era para ir para a obra ainda, e ela e o esposo, e ela disse: Senhor, eu quero ver meus netos crescer, eu quero ver os meus netos. E quando passou a idade, já eram os seus 80 e poucos anos, quase 90. E diz que um dia o pastor, tomado pelo Espírito Santo, foi até a porta desta mulher, bate na porta da casa dela. E esse pastor, irmãos, tomado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, bate na porta da casa dela. Essa senhora abre a porta, e quando ela abre a porta, o Espírito Santo brada na boca desse pastor e diz: onde estão as 120 mil almas de argentinos que eu te dei para tu ganhar para mim? Onde estão as 120 mil almas que eu te dei para tu ganhar no teu país aqui da Argentina? Eu vou requerer da tua mão o sangue daqueles que morreram em pecado.
Você tem ideia do que é 120 mil almas na igreja? É muito mais do que essa cidade. Quase que o dobro de habitantes da cidade de Santa Rosa. E diz que esse pastor entregou a mensagem e saiu. Ela fechou a porta. Diz que no outro dia encontraram essa senhora morta. Ela dormiu e não acordou. A pergunta que fica para mim e para você esta noite: onde estão as almas que o Senhor Jesus Cristo nos deu para ganhar? Irmãos, é muito sério isso. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser obreiro. Eu quero ser obreiro. Eu quero ser ministro de louvor. Eu quero ser usado na oração. Eu quero ser usado na intercessão. Eu quero ser diácono. Eu quero ser presbítero. Eu quero ser um evangelista. Eu quero ser um pastor, um apóstolo, um missionário. Irmãos, para quê? Onde estão as almas que eu tenho que ganhar? Onde estão as almas que você tem que ganhar? Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, se Jesus voltar hoje, onde estão as almas que Ele nos deu para ganhar? Isso é muito sério. Jesus deu uma missão para esses 12 homens. E Ele disse para eles: vocês vão, e onde vocês entrarem, se esta casa for de paz, se essa cidade for de paz, vocês fiquem ali, até vocês saírem dali. Mas se esta casa não for de paz, se essa cidade que vocês entrarem não for de paz, a paz volta para vocês. E se eles não aceitarem o Evangelho, nem o pó dessa casa, nem o pó dessa cidade, vocês levem com vocês. Sacode os pés, balança, sacode a roupa, nem o pó. E lembre-se, de graça vocês receberam, e de graça vocês vão dar. Essas pessoas tu vê no Facebook aqui, ó, no Facebook. Eu sou o bispo tal, o apóstolo tal, o pastor tal, o presbítero tal, o diácono tal. Está aqui o meu número. Liga para mim que Deus tem uma revelação para você. E aí você liga. E aí ele diz: ó, tem a revelação, mas faz um voto aí, deposita um valor que eu vou te dizer, aqui está aqui o meu Pix. Ladrão, maldito, está levando vidas para o profundo do inferno. Você está colocando essas vidas não num piso chamado rocha, mas num piso chamado vidro. E esse vidro vai quebrar, e essas almas vão para o inferno, e o Senhor vai requerer das tuas mãos o que você deixou de pregar a verdade. Verdade uma só. São ladrões da fé, irmãos. Por isso que a gente vê as pessoas tendo um êxito dentro da igreja. Êxito é saída, porque elas acham que elas têm que ser pastoreadas por homens que nem pastores são. Tem que ser pastoreadas ali pelo Facebook, pela internet, pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Quai, pelo não sei o que mais lá. Não congregam mais. São diáconos, deixaram de ser diáconos. Porque um diácono é aquele que serve. É aquele que serve. Sabe, entenda isso. Estão deixando de ir na igreja. Estão deixando até, irmãos, absurdo de ir para a Santa Ceia com os irmãos aqui. Em muitos lugares, no mundo todo, no Brasil todo. Por quê? Não, porque lá tem o homem de Deus que ele vai servir a Santa Ceia online. Se a Santa Ceia é comunhão, não tem como eu ter comunhão agora lá com o meu irmão que está lá a 500 quilômetros de mim. Eu não tenho como ter uma comunhão com ele agora. Porque comunhão é aproximação. Está próximo. Entendam isso. Irmãos, a verdade é uma só. Tem muitos pregadores usando a palavra de Deus, e nas suas páginas não tem a palavra da vida. Cada página é uma nota de R$100. Uma revelação que Deus me deu em arrebatamento de espírito. Eu fui arrebatado pelo Espírito Santo.
pregam, irmãos, quando abrem as suas Bíblias, não tem palavra de vida, não tem conhecereis a verdade, ela nos libertará. Não tem, e o Senhor fez ali com que o povo marchasse no deserto. Não tem ali que o Senhor deu pão, deu maná, né? É dinheiro, é baseado tudo em dinheiro. Tudo em dinheiro. É campanha disso, é campanha daquilo, é envelope não sei do que. Isso aqui são os envelopes de dízimo, igreja. Quem entendeu o princípio aqui, você vai dizimar. Aleluia. Pronto. Mas tem muitos, olha, esse é o envelope da revelação tal, esse é o envelope da outra tal, esse é o tal, mas quem quer pegar, pega aqui, quem quer pegar, vira um leilão, aí o cara pega, aí quando ele chega em casa, ele diz, mas não é para abrir aqui você vai orar, vai apresentar a Deus e vai se confirmar que você vai fazer o voto, mas é para abrir em casa. A pessoa vai lá, o humildezinho abre lá, R$500, 250, R$100, é o salmo isso, o salmo aquilo, não sei o que. E a pessoa acaba se frustrando, irmãos, porque ela não tem. E ela diz, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir na igreja. Você não vem na igreja porque você tem dinheiro, ou porque você não tem. Você vem na igreja, você vem para congregar, você vem para ser fortalecido pela palavra de Deus. Irmãos, hoje pode ser que eu esteja áspero na palavra de Deus, mas eu preciso, irmãos, falar a verdade. Eu não posso deixar de falar essa verdade. E a verdade é Cristo, que liberta. O Evangelho é este. Voltemos ao primeiro amor, igreja. Vamos voltar ao primeiro amor, homem e mulher que me ouve hoje, ou que vai me ouvir. Vamos voltar ao primeiro amor. Sabemos que nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Eu vi um vídeo ontem, testemunho, escuto muitos testemunhos, irmãos, de uma jovem lá nos Estados Unidos, que ela tinha um problema, ela não podia comer e nem beber, porque quando entrava água na sua boca, ela já dava uma tremedeira, a comida também, e as suas pernas tremiam. É uma doença lá que eu não lembro o nome. E ela aceitou Jesus, e quando ela desceu as águas, ela disse que ela viu um reflexo muito forte, uma luz muito forte. As suas pernas pararam de tremer, seu corpo parou de doer, e ela dizia, ela testemunhando, e o pastor falando ali em inglês, e dizendo assim, ela disse que viu uma luz muito grande quando desceu as águas. Ela está dizendo que ela não sente mais dor nas suas pernas, ela está conseguindo caminhar, ela não caminhava. Glória a Deus. Colocaram ela dentro da água. Aleluia, Jesus. 3 homens colocaram dentro da água, e quando ela se batizou, ela disse, eu não sinto nada. Ela disse, eu quero água. A primeira coisa que ela disse, eu quero água. Trouxeram água, ela começou a tomar, e o pastor foi tirar ela, não, eu preciso tomar, e tomou. E disse, eu estou conseguindo, eu quero comer. Trouxeram água ali para ela comeu. E aí ela caiu no chão, de joelhos, e disse, Senhor, Tu me ama ainda, Senhor. Tu me ama ainda. Aleluia. Tu me amas ainda. Misericordioso, aleluia. O que está precisando acontecer na minha vida e na tua, ou na vida de muitas pessoas, para realmente declararmos o amor de Deus e sabermos que Ele nos ama. Não basta Ele ter morrido na cruz por nós. Irmão, se colocar luzes piscantes no altar, reduzir a luz, fizer quase um show pirotécnico dentro da igreja, trazer coisas do mundo para dentro, não adianta. Se não adiantar para trazer gente para dentro da igreja, eu vou fazer porque tem que fazer, porque estão trazendo, estão enchendo. Irmãos, se a palavra de Deus não trouxer, não adianta fazer coisas do mundo para dentro. Mas esta palavra aqui, ela tem poder. Neste livro que estamos segurando aqui, tem poder na palavra de Deus. Oh Deus, aleluia. Há poder na palavra de Deus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Deus trabalha os nossos corações hoje. E nós precisamos orar para que mais vidas cheguem à presença de Deus. E doa quem doer. A palavra do Senhor, ela cura. Ela cicatriza. Muitas pessoas que pararam, se elas não caírem aquele véu que está nos seus olhos, aquela escama, elas vão se arrepender. Não é profecia do pastor, não. Elas vão se arrepender muito. Por quê? Vão se arrepender do que elas deixaram de fazer para Deus. Eu
quero orar com você esta noite. Eu vou orar contigo. Está doendo muito o braço? Aonde dói no teu braço? Quando que começou isso? Já faz um ano. Em que momento tu acha que aconteceu isso? Tu crê no milagre? Tu crê que hoje tu vai sair daqui curado? Vamos colocar de pé então. Enquanto isso, a pastora vai fazer uma oração aqui. E daí eu vou estar orando depois. Glória, 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 santo, 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 em nome do